Então vamos falar com o Bruno Ravazoli, repórter da Band, que está em Bento Gonçalves, acompanhando o treinamento, a pré-temporada do Internacional. Boa tarde para você aí, Bruno. A gente teve uma queda aí. Daqui a pouco a gente faz um contato com o Bruno. Temos o áudio dele, temos o vídeo, a imagem, mas não temos o áudio. Nesse caso não interessa porque ele é muito feio. Vamos falar do Galhardo então, que foi anunciado, foi confirmado pelo Grêmio, né, como novo lateral direito. Ele inclusive concedeu entrevista à Rádio Bandeirantes no final de semana, já falando como jogador do Grêmio. Fez esse gol aí ano passado pelo Bahia. Pertencia ao Santos, foi revelado pelo Flamengo. É um lateral, mas assim, por mais contestações que a gente possa ter com relação ao Galhardo, eu ainda acho que é uma solução melhor do que a do Matias Rodrigues. Tu sabe, Chico, eu sou um cara que eu tenho grandes sortes na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Mas eu tenho um cara brilhante, mas eu tenho alguns pequenos azares na minha vida. E talvez com o Galhardo eu esteja tendo esse pequeno azar. Sempre que eu vi o Galhardo, ele foi muito mal. Muito mal. Se o Galhardo for o jogador que eu vi, o Pará é o Cafu perto dele. O Galhardo, ele parece o Davi Luiz, né? Mas não é, entende? Mas ele bate bem na bola, hein? Olha, cara, nós estamos vendo as únicas coisas boas que ele fez na carreira. Mas quem faz gols assim, não, tá bem. Quem faz gols assim, bate bem na bola. Não entusiasma, Chico. Não entusiasma. Não é aquilo que a gente imaginou. Assim, ó, uma coisa, Chico, é assim, ó. Tu perde o Pará, tu teria que fazer uma contratação pela lateral direita que te desse segurança de que tu estás trazendo algo melhor. Discordo, tu tinha o Pará. Tá, mas tu tem a segurança que o Galhardo é melhor que o Pará? Não é. Não, mas pior eu acho que ele não é. Não sei. Que eu vi ele é pior. Posso ter tido azar. Que eu vi ele é pior que o Pará. Eu acho que defensivamente o Galhardo foi lamentável nas vezes. Mas o Pará comprometeu boa parte do ano. Vamos transformar o Pará foi mal amado. Não transforma o Parazinho, o Ribeiro, num craque, porque ele era O Pará não era craque e deixou de ser regular nos últimos tempos. Ele virou um jogador comprometedor. Só que a nossa referência para análise é o Pará. Porque é o que o Grêmio tinha e se desfez. Mais do que isso, saindo do Pará, porque o Pará já estava fora daqui, a referência seria o Matias Rodrigues. Que é ruim também. Que não farda no Grêmio, não tem condição de vestir a camisa do Grêmio. Mas eu acho que o Galhardo também é insuficiente. Tá, mas e o Marcelo Oliveira? Nenhuma empolgou. Marcelo Oliveira, o Douglas tá bem. E o Eraso que tá para vir. Entende? Então daqui a pouco o Galhardo pode ser uma solução criativa. Chico, a perspectiva do Grêmio para 2015, para mim, é assustadora. Assustadora. Eu mudei um pouco o conceito. Não seria tão drástico assim. O Grêmio está montando um time de Série B. É isso aí. Tá? Só que a gente tem que ter um pouco, o espectro muda um pouquinho, né? Eu já falei para vocês que eu diminui um pouco a minha ansiedade, que eu confesso que eu estava com a formação do time do Grêmio. Porque não, nem drogas. O fato é que o Grêmio tem um primeiro semestre, convenhamos, gente, é de campeonato gaúcho e de fases iniciais da Copa do Brasil. Tu está contando que o time vai se reforçar no meio do ano, é isso? Não é. Eu quero que o Grêmio precisa de tempo para começar a se reconstruir. Não adianta a gente querer uma situação que não existe. O Grêmio, meus amigos, o Grêmio está numa situação terrível, precisa se desfazer desses jogadores que estão aí e que são caríssimos. Para vocês terem uma ideia, né? O Grêmio, Baldasso, o Grêmio... O Ribeiro, sabe quanto é irritante esse teu ar professoral? Assim? É muito irritante, muito irritante. Ribeiro, o Grêmio perdeu, o Grêmio abriu mão de Zé Roberto e de Dudu por questões financeiras. Os dois foram contratados pelo Palmeiras. O Grêmio abriu mão das reposições que podia ter nessa temporada. O Riveiros era uma reposição importante e foi embora. O Maxi Rodrigues é uma reposição importante, foi embora. O Grêmio perdeu o Alan Ruiz foi embora. O Bressan foi embora. O Grêmio perdeu as reposições e desmontou o time titular e trouxe o... Como é que é o nome do lateral esquerdo? Marcelo Oliveira. O Galhardo. Polivalente. Vai trazer o Eraso. Gente, tá pior. O Grêmio piorou em relação ao ano passado. Peraí. Olha só. Tem ainda o Marcelo Groy. Tem na zaga Rodolfo e Jeromel. Tem o Juliano se jogar a pleno. É só em março. O Douglas. Também, mas aí... Aí tem o Eraso. Aí tem o... Cara, eu tô muito preocupado com o Grêmio. Mas o Ribeiro, quando o Ribeiro fala nas aspirações do Grêmio... É gauchão, gente. Eu estou preocupado com o Grêmio. Primeiro é o seguinte, se a gente chegar à conclusão, no dia 12 de janeiro,
que nós estamos falando de um clube do tamanho do Grêmio que não vai lutar por um título especial na temporada, aí eu me deprimo. Eu me deprimo. Essa é a realidade. Essa é a verdade. Essa é a realidade. E segundo... Quem esperar um título importante do Grêmio esse ano... O assustador que eu estou dizendo, pelo que eu estou vendo até agora, é porque eu temo pela permanência na elite do futebol brasileiro. Não chega a ser tanto, Baldassi. Não chega a ser. Se tu disse que está formando um time de Série B, tu também acha. Mas é que nós temos vários times de Série B, da Série A. Eu acho que o Filipão já nos mostrou que com equipes mais modestas ele transforma times competitivos. É a minha esperança, o Filipão. Mas não te esquece que o Filipão não é o homem lá em cima, tá? Tanto que ele não conseguiu fazer o Palmeiras sair do... Mas ele saiu bem antes, né? Foi Não. Ele foi campeão da Copa do Brasil e saiu quando a barca começou a afundar. Aí não. Mas eu me lembro bem. O Palmeiras já estava na zona do rebaixamento, não tinha soluções, ele não ganhava de ninguém e aí ele saiu. Ele saiu para não cair. Eu acho que é outro contexto, acho diferente. Roberta, e o torcedor do Grêmio? Em relação ao Galhardo, a Débora Jefferson, bom jogador, com muita velocidade, alguns problemas emocionais contornáveis e ótimo na bola parada. O Maurício Bica volta, Mário Fernandes. O William Pereira, bom lateral, cruza bem e tem ótima bola parada. E o Sandro mandou um e-mail, o Grêmio está montando um time competitivo, tô gostando. Manda um beijo para minha esposa, que está de aniversário amanhã, Janaína Caldeira. Então um beijo para ela. Janaína, beijo. Beijo para você, Janaína. Vamos voltar para a Central do Esporte lá com o João Batista Filho. Fala aí, João. Chico, após um tempo, vamos dizer assim, com colocações inexpressivas na PokerStars, o Ronaldo Nazário está começando a se destacar também no pôquer. Ele está num dos maiores eventos de pôquer do mundo e disputando um prêmio de 3 milhões de reais. Vale lembrar que esse torneio começou com 800 competidores e neste momento o Ronaldo Nazário já é o 18º. Ele está indo, está tentando, já ganhou 64 mil reais até o momento na premiação e vai para as cabeças, vai para as finais também neste torneio de pôquer, o Ronaldo Nazário podendo colocar aí uma quantia significativa de 3 milhões de reais. Ele começa a ser destaque no pôquer da PokerStars. Chico. Valeu, João. O pôquer é uma arte, né? Assim como... Não. É uma arte de estratégia. A sinuca é uma arte de estratégia, entendeu? Parabéns. Então, e é muito difícil. Ribeiro, para, Ribeiro. Por favor, queremos ouvir a tua tese sobre o pôquer. Não, mas não agora. Eu acho assim, que as pessoas podem estar impressionadas. O Ronaldo jogando pôquer. Não, jogar pôquer é muito difícil. Tem que ter muito talento e dinheiro para jogar essa coisa. Tu realmente fala sobre qualquer coisa. Cara, deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi nesses últimos tempos. Eu falo até sobre a vida, cara. O Ronaldo, inclusive, está comprando, ou comprou, né, um clube, o Strikers, lá nos Estados Unidos, que é onde está treinando o Corinthians. Ele e o irmão do Pedro Jeromel. O irmão do Jeromel? Isso, que é empresário, eles estão comprando acho que é Strikers o nome do clube, que é um clube de futebol lá nos Estados Unidos, em Fort Lauderdale, na Flórida. Sul da Flórida, tá bom lugar, viu? Treinando. Bom lugar. Bom lugar. Tem mais recados aí, Roberto? Tem, a Regina tá saudando a volta do Baldasso. A Regina Correia, programa Donos com Baldacinho é outro nível. Que bom ver o Fabiano Baldasso de volta. As novinhas me curtem horrores. Meu Deus. O Carlos André, mas em 95, quem conhecia o Jardel? E o Matheus, boa opção, mas apostaria no Raul da base. Abraço para Canoas. O Raul é lateral direito que está na Copa São Paulo, tá? Todo mundo cita a todo momento o 94, 95 do Grêmio, que jogadores que não tinham expressão, como Jardel, Paulo Nunes vieram e tudo deu certo naquela magia de tudo aconteceu. Gente, isso acontece uma vez na vida e uma na morte. Aquilo não pode ser referência de dar certo. Não pode ser referência da certo. Olha, concordo contigo. Eu estou vendo gente fazendo a seguinte tese. Aí nós já vamos discordar, que eu sei que tu pensa diferente. Eu estou vendo gente fazendo a seguinte tese. O Grêmio passou os últimos anos gastando um monte para formar times que não ganharam nada. Então, de agora fora, não gaste nada para um time que não vai ganhar nada. Eu ainda acho que tu ter capacidade financeira para fazer contratações te faz um time com possibilidade maior de ganhar títulos. Isso não mudou, né? Mas não é isso. Isso não mudou ainda. Acho que não é isso. Essa realidade de gastar menos não é para o Grêmio, é para o Inter. Não, mas o Grêmio, é para qualquer time. Só um pouquinho, mas o Inter não, mas o Grêmio não está gastando nada. O Grêmio está. Mas o Grêmio não tem dinheiro, Baldasso. Diminuindo a sua folha de pagamento. É que a situação do Grêmio é um pouco mais crítica ainda. Nenhum grande. Crítica não, a situação do Grêmio é desesperadora. Tá bem, só que é o seguinte, o Inter não está fazendo o que o Grêmio está fazendo. O Inter não se desfez de ninguém. Não está porque o Cruzeiro não está fazendo até. Mas
esses clubes vão receber uma verba que o Grêmio não vai receber. Não, o Inter e o Cruzeiro não. Como que não? A Libertadores da América. Não, tá bem, mas eles vão ter que gastar mais por causa da Libertadores. O Grêmio hoje não está no mesmo patamar que o Inter, que o Cruzeiro e que o Atlético Mineiro. Claro que não. Pois é, mas claro isso o que nós vamos dizer para o gremista que tem casa de mas eu vou dizer a verdade. Torcedor gremista, a verdade é a seguinte, o teu clube, o nosso clube... Não vai disputar nada esse ano. Ele está passando por uma situação de desespero. Ele precisa se desfazer desses caras que não jogam nada e ganham uma fortuna. Ribeiro, está sendo fatalista. Vai começar de novo. É um processo e ainda transitório. bem que tem um comandante, que é o Filipão, que pode dar uma esperança de reconduzir o Grêmio a ser um time competitivo. Mas eu concordo com o Baldasso. Esqueçam essa história de 94, 95. Aquilo foi um milagre que aconteceu. E milagres até acontecem, mas não é toda hora, tá? Então, e o Grêmio só tem o gauchão. Então, calma nessa hora. Tá bem, uma das negociações em andamento aí que pode reforçar o Internacional, o zagueiro Hever, atualmente no Atlético Mineiro, ele concedeu uma entrevista coletiva no final de semana falando sobre o seu futuro. Vamos ouvir. Olha, se eu falar que eu não fiquei sabendo, vou estar mentindo. Fico feliz pelo interesse desses clubes grandes também, pelo fato de ter ficado muito tempo parado e despertar esse interesse, mesmo voltando de uma lesão. Olha, eu não sei o que vai ser definido, eu espero ser feliz o quanto antes. Sei que isso já está virando uma novela, né? Todos querem uma definição. O seu empresário falou alguma coisa? Falou, senhor Hever, deixa eu te passar a listinha aqui, foram esses times aqui. O que o seu empresário disse e quais times ele falou que te procuraram? Olha, na verdade, tenho falado bastante com o empresário, isso é natural, independente de ter proposta ou não. E, então ele acabou dizendo que tinha esses clubes que poderia estar me procurando. E eu fui bem claro com ele, falei, Fábio, você ganha para isso, então resolva isso e deixa eu focado somente no meu treinamento. Então, até o próprio Levi acabou dando uma declaração que gostaria que os jogadores que estão sendo negociados resolveriam a sua situação o quanto antes para estar focado. Então, espero que isso possa se resolver o quanto antes e que seja melhor para todo mundo. Ele não revelou exatamente para onde vai, né? Até porque ainda não está definido, mas deu a entender que há negociações e que ele quer resolver isso de uma vez por todas, né? O Hever é um grande zagueiro. A gente passou discutindo tanto aqui sobre o sistema defensivo do Internacional e as necessidades. O Hever, em tese, resolveria o problema. Acontece que com o Hever há uma questão que para mim é muito importante a gente analisar. Ele vem passando por sucessivas lesões. Eu não sei como está esse jogador e qual é o estágio de recuperação dele. O Hever do Grêmio e até o do Atlético na Libertadores é titularíssimo. Só que, e como é que está o Hever? Eu não tenho... O jogador da qualidade do Hever tu tem que tentar contratar, mas tu tem que ter informações sobre a sua questão física e clínica. E eu tenho dúvidas em relação a isso. O Atlético resolveu apostar no Gemerson, é isso? Uhum. Eu acho que é isso, né? Um zagueiro jovem que ganhou a posição e que ganha possivelmente bem menos do que o Hever. Foi a mesma coisa que o Newton no Cruzeiro. Lesionou-se e perdeu espaço, porque apareceram outros bons. Exato. Mas realmente, acho que o Hever resolveria o problema da defesa colorada. Hever e Hernando, a zaga do Inter. Tu sabe que eu discuto o Hernando ainda, tá, mas quem? Não o Paulão, né? Mas de repente com o Hever, fazer uma parceria de um jogador mais técnico, outro mais vigoroso. Eu ainda prefiro o Hernando também. Eu botaria o Hernando e o Hever. E vai ter o Léo na lateral direita, vai permanecer o Fabrício na lateral esquerda. Jogador. Eu acho que a coisa para o Inter está se encaminhando quase que de forma definitiva para fechar o grupo. Está se esperando ainda o Arrascaeta, o Vitinho e o Hever, mas o grupo dele está sendo fechado. O Arrascaeta é grupo e o Vitinho sim. Aí faria uma parceria com o Nilmar. Esse é o cara para jogar na última linha pelo lado esquerdo. Exato. Na última linha pelo lado esquerdo. É no lugar do que a gente imagina que seja o Sacha. E ao contrário do que disse o Ribeiro Neto no programa aqui, que eu não vi, mas me disseram de que é um jogador comum, o Vitinho, primeiro porque é muito jovem. Esse é um jogador que tu contrata e pode esperar muito porque é um jogador que está iniciando a carreira. 23, 24 anos. Ele, não sei se tem isso. Não sei se tem saiu isso. com 20, né? Não sei se tem isso. Deve ter 22. É um jogador de todos os fundamentos importantes para um jogador que faz a função que ele faz. Eu acho ele um belíssimo jogador. É uma grande contratação. Eu discuto o Vitinho, Baldasso. Estamos vendo imagens do Hever.